Hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto muito importante. Lá em Amós diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos e aos seus profetas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. São ali de 2022 para 2023, eu comecei a ter o meu primeiro contato com as revelações a respeito dos últimos dias. Eu me lembro que as primeiras visões foram com arrebatamento. Por exemplo, eu tive uma que eu e minha família estávamos em um lugar alto, tipo um monte. De repente eu vi um estrondo no céu e a gente desaparecia como um relâmpago assim, sabe? E eu sabia que aquilo simbolizava o arrebatamento. Mas essa foi só a primeira de muitas visões e eu vou compartilhar com vocês agora. Comecei a ter muitos sonhos consecutivos a respeito do fim dos tempos, a partir daí. E eu vou falar aqui dos principais que mais mexeram comigo e da interpretação de cada um deles. E foi que eu e meu marido estávamos olhando o céu, havia uma nuvem bem escura, bem pesada e grande. E a gente ficava admirando aquela nuvem quando de repente começou a sair dela muitos raios. E como se fosse um raio assim bem grosso, em uma mistura de acinzentado com azul escuro e fazia um som muito forte. E era derramado assim, como se fosse uma cachoeira sobre a terra. E aí, quando eu despertei daquela visão, Deus falou assim comigo: Isso significa que eu estou derramando sobre a terra o meu cálice e a terra será impactada. E bem impactada. Quem já teve visão sabe que as visões é como se você estivesse ali. É uma coisa muito surreal. É muito impactante, porque não é um sonho normal. Mas você desperta até sem saber se foi real ou não. E outras experiências que eu tive, essa também foi muito surreal. Eu estava dormindo, era de madrugada, quando de repente eu recebi uma visitação de um anjo. E esse aqui é muito importante, presta atenção nisso que eu vou falar com vocês agora. Recebi a visitação de um anjo e ele começou a me dar algumas instruções e falar a respeito do futuro. Ele falou exatamente assim, ó: Haverá um tempo onde vocês vão ter que se preparar e estocar alimento, pois haverá uma crise financeira mundial que vai impactar as questões alimentícias, né? Não lembro a última frase, mas era algo assim. Ele falava que haveria uma crise mundial e essa crise mundial traria uma escassez de alimento e num tempo determinado Deus iria me avisar que chegou o momento de estocar alimento. E isso foi de madrugada, eu fiquei a madrugada toda acordada refletindo nisso. E desde então o Senhor tem me falado muito sobre a nossa vida financeira. Ele tem me ensinado através dos princípios da própria palavra, a santificar a minha vida financeira e das pessoas que eu conheço ao meu redor. A experiência que eu tive, mas dessa vez foi com o Espírito Santo. Foi um dia que eu estava olhando o céu, o dia estava muito lindo, o céu estava bem azul, estava bem silêncio aqui na minha rua, os passarinhos cantando, e eu estava admirando a beleza da natureza, quando de repente o Espírito Santo interrompeu aquele momento de contemplação e falou algo que me deixou um pouquinho mexida, sabe? Ele falou assim: Sabe essa paz que você conhece? Ela em breve vai deixar de existir. Foi isso mesmo que o Espírito Santo falou. Foi exatamente isso que ele falou. E foi só isso. A partir daí eu comecei a ter muitos sonhos. Os sonhos não pararam até hoje. Eu tenho tido sonhos assim. Isso começou em 2022. Em 2023 se acentuou. O Senhor começou a ser bem direto, bem pontual. E agora vamos pro próximo sonho. O próximo sonho que eu tive em 2023 foi com o anticristo. Eu sonhei que as ruas estavam escuras, cada pessoa vestia uma espécie de uniforme, um macacão, e a cor desses macacões dependiam da classe social de cada um. Eu sei que os sonhos, as visões, elas são muito simbólicas, né? E aí nesse sonho, por exemplo, classe média usava laranja, as classes mais baixas usavam vermelho, as classes mais altas usavam azul. Um exemplo, era exatamente assim. E ali nas ruas eu lembro que estava tudo escuro, ninguém tinha luz, e as pessoas estavam muito agitadas. E eu lembro que a gente tinha um certo perímetro que a gente não podia ultrapassar, era como se fosse fronteiras. Engraçado que era um bairro normal aqui onde eu convivo,
e ali a gente não podia ultrapassar aquelas fronteiras. Aí eu lembro que eu fui tentar ultrapassar e eu fui agredida, não sei, eu fui chicoteada, algo desse tipo, por uma espécie de soldado. Uma espécie de soldado que eu não consegui ver se era humano, se era outro tipo de coisa, e tudo isso estava a rigor do anticristo. E esses sonhos, eles continuam. Eu te lembro que eu tive muitos sonhos em 2023 com guerras, com soldados, com ataques aéreos. Tive também com tsunami, com o mar se abrindo, a água escoando como se fosse para dentro de um buraco, as placas tectônicas todas desalinhadas, isso provocando muitos terremotos no mundo. Eu lembro que as pessoas, eu começava a anunciar que o reino de Deus é próximo, muitas não acreditavam. Eu falava sobre a escassez, sobre fome, enfermidade, doença. E eu lembro que tava todo mundo vivendo a vida deles bem tranquilos. Não faz nem um mês, eu tive mais um com o anticristo. Eu via a ascensão dele, via que foi escolhido um dia, que se tornou um dia de como se fosse uma data comemorativa. Sabe o Natal? Tinha essa importância. E as pessoas começavam a fazer um banquete, todo mundo muito alegre, fazendo o banquete, porque era o tempo que o anticristo ele estaria ali sendo apresentado. Então estava todo mundo muito feliz. E ali eu via a apresentação dele, tinha um homem que apresentava o anticristo, eu não via o rosto, mas eu via ele de terno, assim, e esse outro homem que apresentava o anticristo falava as seguintes palavras, ele falava assim, ó, a partir de agora, todas as religiões, independentemente da religião que você é, esse homem, ele representa o Deus da sua religião. Por exemplo, se você é católico, você vai direcionar a adoração a esse homem. Se você é espírita, você vai direcionar a adoração a ele, porque ele é o Deus que vai representar todas as religiões. Ele unificou todas as religiões, mas vocês não adoram mais os outros deuses. Todas as religiões adoram unicamente a esse homem. E ali ele começava com uma lista bem grande das religiões, falando, ó, cristianismo, hinduísmo, islamismo, espiritismo. Ele falava todas as religiões e falava, a partir de hoje, esse é o representante legal. Vocês vão adorar ele, porque é ele que representa a sua religião e o seu Deus. Então havia ali uma unificação das religiões em um só homem, entre aspas, um só Deus, que na verdade a gente sabe que não é Deus nenhum. O Senhor tem falado comigo sobre enfermidade, sobre o aumento das enfermidades, como se fosse pandemia, sabe? E o meu conselho, amigos, para você que está vendo esse vídeo, é que agora, nesse exato momento, para você não fazer planos a longo prazo, mas para você se dedicar a buscar o reino de Deus, santifica a sua vida, trabalhe na sua fé. Nos últimos dias, nós já entramos nos últimos dias, mas nós precisamos ter uma fé madura, alicerçada. A nossa vida espiritual, nossa vida familiar precisa estar santificada, a nossa vida financeira. Deus, ele agora está prosperando os filhos dele com bastante força, para que a gente possa suprir a nossa vida e a das pessoas que a gente conhece. Eu já tenho avisado com o meu pastor, tenho avisado a pessoas que eu amo, para eles cuidarem da vida financeira deles, porque vai acontecer isso, não sei exatamente o momento, e eu prometo que eu volto aqui para poder falar a respeito de mais coisas que o Senhor me der. Então, amigos, vamos ficar bem espertos, Jesus está voltando, estamos entrando nos últimos dias agora, nós vamos passar por algumas coisas, então a gente precisa se santificar, precisa se purificar, e sobre o arrebatamento é muito importante, porque as pessoas que não vão subir nesse primeiro arrebatamento são as pessoas que estão em iniquidade, estão em pecado, que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que não abandonaram o pecado, e pessoas também que têm coisas pendentes na terra. Então é muito importante a gente viver como diz a palavra do Senhor, como se a gente não soubesse de fato, nós não sabemos a hora que o ladrão virá. Nossa meditação, eu vou deixar esse versículo aqui, ó. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não deixe de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like. Obrigada, pessoal.